Tudo que você vai sentir se você não comer e não orar é simplesmente vontade de comer. E não vai passar disso. Então por que nos 40 dias Deus falou tanto comigo? Porque você decidiu mergulhar em águas mais profundas. Você decidiu parar um pouco de se distrair com outras coisas para mergulhar no rio de Deus. Então nós devemos ter essa compreensão que o jejum por si só não se tem poder nenhum. O jejum não é poderoso, poderoso é o Deus que transforma. Amém? Então o jejum também não pode ser querido, e falamos nisso de forma mítica, como se fosse um mito, aonde se cria algo em cima de uma mentira. Não, o jejum ele precisa ser bíblico. Semana passada trabalhamos Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, onde tem a citação que quando jejuardes, vocês não precisam mostrar com o seu rosto que vocês estão contristados, que vocês jejuam, não precisam mostrar o rosto desfigurado aos homens. Se vocês fizerem isso, vocês já receberam a sua recompensa. Então, o jejum ele não é tratado nas Escrituras de uma forma como uma obrigação, mas como algo que o nosso Senhor espera. Porque quando a Bíblia fala quando jejuarmos, a Bíblia já pressupõe que em algum momento a gente vai jejuar. Ela não diz dia e nem hora, mas o Senhor Jesus espera de fato que jejuemos. Então, não é porque não tem mandamento para jejum, também não significa que a Bíblia está tratando o jejum de forma irrelevante. Porque se fosse assim, o próprio Jesus não tinha jejuado. E Jesus, só após o jejum que começou a ensinar, libertar, curar e fazer tantas coisas no seu ministério, só depois de Mateus capítulo 4. Então o jejum não é uma obrigação, mas também não é uma irrelevância, e nós devemos compreender isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para a gente ungir a cabeça, lavar o rosto, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Porque Ele é o Deus que nos vê no lugar que ninguém vê. Naquele lugar secreto, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. E o texto de hoje que eu gostaria de ler está em Lucas capítulo 5, versículo 33. Até o versículo 39. 7 versículos. Quem achou desachei? Lucas 5,33, a Bíblia diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. De novo jejum e oração juntos. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Na semana passada nós citamos também muitos momentos em que ocorreram jejuns em situações de enfermidade, situações de medo, situações de instituição de liderança, em vários momentos, situações
aonde Jesus disse para os discípulos: essa casta só se espere por meio de jejum e oração, onde eles precisavam jejuar e orar, porque o problema em si era a pequenez da sua fé. Então a gente pôde ver muito a respeito de momentos nas Escrituras que foram feitos jejum. E se a gente for pesquisar em manuscritos gregos, a palavra jejum ela pode significar anesteia, que deriva de um elemento de negação, e estia significa abstinência de alimentos. E nós sabemos que nós vemos nos evangelhos a repetição de histórias. Quando a gente lê, a gente diz assim: nossa, mas parece que isso eu li lá em Mateus, eu estou lendo em Marcos, parece que eu estou lendo a mesma coisa, parece que eu estou lendo em Lucas a mesma coisa. Mas de fato você está lendo, só que não está sendo contado da mesma forma, porque a pessoa que escreveu não foi o mesmo. Então ele teve uma percepção diferente a respeito da mesma situação. Então quando você para ler um e outro, às vezes vai ter um detalhe que outro que é um pouquinho diferente. Mas é inevitável que em Lucas 5,33 nós temos a descrição aonde alguns chegam em Jesus para falar que os discípulos de João e os fariseus frequentemente estavam jejuando e orando. E essas pessoas chegam e de certa forma dão uma pressionada em Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam fazendo isso. E é interessante que Lucas 5,33 nós vemos muito anteriormente, muitas passagens bíblicas, e nós vemos que o próprio Jesus novamente jejuou, as narrativas de histórias muito parecidas, inclusive só depois de jejuar que acontece curas e tantas coisas. Até sogra começa a ser curada depois do jejum. E muitos milagres começam a acontecer, paralítico começa a andar. Mas a pergunta que fica é: os fariseus eram os camaradas que eles entendiam muito da lei, eram os camaradas que eles jejuavam 2 vezes por semana pelo menos. E aí agora eles olham para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, eles não estão jejuando. E a verdade é que uma cultura sempre vai conflitar com outra cultura. E a nossa maior qualidade, ela pode se tornar o nosso maior defeito. Às vezes, muito daquilo que a gente faz pode ser algo que a gente faz com tanta excelência e que a gente acha que é tão legal e tão importante, que seja algo que seja o que mais nos incomoda em ver o outro não fazer. Geralmente a sua maior qualidade é o que mais indigna você na ausência dessa qualidade na vida do outro. E para os fariseus que cumpriam a lei, que eram os camaradas que entendiam da lei, era ridículo então poder olhar para os discípulos de Jesus e ver toda aquela situação. Mas Jesus, ele tem uma resposta. Vamos lá. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Imagina só, os caras estavam se esforçando para cumprir a lei, estavam jejuando, estavam desenvolvendo-se na sua espiritualidade. Os discípulos de Jesus comendo e bebendo. Para quem olha assim, vai dizer que não dá uma certa irritação. Versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto eles estão com o noivo? Jesus simplesmente diz assim para eles: faz sentido fazer jejum quando o noivo está presente no casamento? Quem de vocês aí já foi numa festa de casamento? E aí, a maioria das festas de casamento, né, ou às vezes aquele coquetel violento, uma churrascada, aquela coisa toda, e de repente se levantou um
galerão ali e falar assim: não, hoje eu não vou comer, vou fazer um jejum, eu vou jejuar. Ninguém, por quê? Porque no ambiente de casamento, onde tem o noivo e a noiva, o ambiente é um ambiente de confraternização, é um ambiente de alegria, é um ambiente de desfrutar. Não faz sentido não comer, não faz sentido não celebrar num ambiente onde o noivo está, porque é um ambiente de festa, de alegria, porque quando o noivo está presente, a alegria também está. Então não faz sentido, e é isso que Jesus está tentando explicar para alguns que chegaram para questionar ele. Jesus está dizendo assim: vocês estão jejuando, mas eles estão comendo e bebendo porque o noivo está com eles. Eles estão comendo e bebendo porque eu estou aqui. E quando eu estou, só tem alegria. E quando eu estou, não tem motivo para não estar feliz. E quando eu estou, não tem motivo para estar de cabeça baixa. Não faz sentido. E no versículo 35 a Bíblia diz assim: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, na semana passada, nós trabalhamos que o jejum precisa ter um alvo correto. E hoje nós vamos ter um entendimento de que o jejum é para um tempo adequado. Qual é o tempo adequado para jejuar? Não na presença do noivo, na ausência do noivo. E nós vivemos dias em que o noivo está ausente, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Então nós experimentamos a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. E se o jejum é para a ausência do noivo e o noivo não está da forma que estava para com os discípulos, significa que esse é o momento de nós jejuarmos. Esse é o tempo, porque é o tempo em que o noivo está ausente. Na ausência do noivo é o tempo de jejuar. Quando Jesus voltar, não será mais o tempo de jejuar, porque aí o noivo vai estar presente, daí é motivo de alegria. Mas é na ausência que se jejua. Ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Agora Jesus não está aqui. Claro que Ele segue transformando as nossas vidas, mas Ele vai restaurar todas as coisas e vai fazer o que deve ser feito na sua volta. Então as coisas não estão bem por aqui, porque nós sabemos que estamos vivendo já os últimos dias, o fim dos tempos, e nós sabemos as implicações da ausência de Jesus, que muitas coisas que estão se cumprindo na terra são consequência daquilo que a própria Bíblia fala que aconteceria até que Jesus voltasse. Quem entende o que eu estou falando? Então, podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Se o noivo está ali, vamos comer e beber. Mas dias virão em que o noivo será tirado. E quando o noivo for tirado, então jejuarão. Então chegou a hora de jejuar. Então, assim, ao mesmo tempo que nós vemos nas Escrituras que não há uma obrigação para jejuar, mas a ausência do jejum talvez denuncia muitas coisas do nosso coração. Porque se a presença de Jesus faz os discípulos não jejuar porque eles estão comendo e bebendo, a presença dele é motivo de alegria. Por que na ausência se jejua? Porque na ausência se tem tristeza. Porque Jesus, o noivo, não está presente. E quando o noivo não está presente, então todo mundo fica triste. Imagina você ir para uma festa de casamento, e você vai para essa festa, e de repente, o noivo não chega. A noiva sempre entra depois, mas pensa no noivo, um dos dois, que seja.
mas o deles não chega. Ficaria no clima de alegria ou não? Ficaria no clima de festa ou não? Ou imagina que não é uma festa, ou imagina você aí, mulher, você está perto de casar, você noivou, você tem o seu noivo, já está se programando para o dia do casamento, sabe que está nos últimos dias do seu casamento com o seu noivo, e de repente você se vê na ausência do noivo. Imagina que você, mulher, é alguém muito apaixonada por esse noivo, mas de repente o noivo se faz ausente. Deixa eu fazer uma perguntinha mais pegada. Quem aqui já sofreu alguma desilusão amorosa? Levanta a mão. Ninguém foi namorador, chegou o santo dos santos. A Bíblia dá uma reduzida, né, irmão? Quem aqui já sofreu alguma desilusão amorosa? Quando você se chateia porque você perde alguém que você gostava, ou o noivo, ou a noiva, ou o namorado, ou a namorada, o que acontece com você? Bom, aqueles que conheceram Jesus e nasceram no lar cristão, mas aqueles que não conheceram e que moravam com o papai e com a mamãe, e aí o namoro terminou, ou o noivado terminou, aquela modinha das aliancinhas de prata, terminou o namoro, a mamãe chega e diz assim: filho, vem jantar, ou filha, vem jantar. Não quero comer, mãe. Por que você não quer comer? Porque você perdeu alguém que você gostava. Porque a falta de apetite revela o lugar que está o seu coração. Jejuar na ausência de Jesus revela muito da falta que você sente dele. Ser indiferente à volta e à ausência de Jesus revela talvez a indiferença do seu coração para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se o Senhor é a pessoa mais importante e Jesus está ausente, como que podemos ter todos os nossos apetites, não só alimentares, mas os nossos apetites com relação ao todo de viver uma vida como se tudo estivesse bem aqui na terra? Então jejuar não é uma obrigação, mas não jejuar talvez revela muita coisa de dentro de nós. Talvez não jejuar, não se abnegar, não só com relação à comida, que nós falamos isso semana passada, mas com relação a tantas outras coisas, a renunciar a si mesmo, talvez é uma indiferença com a ausência do noivo, porque a ausência do noivo precisa calar os nossos apetites, não só alimentares, e se não cala, talvez, eu estou afirmando, isso está denunciando que nós estamos vivendo indiferentes à sua ausência. Talvez para nós tanto fez, tanto faz, porque dentro de nós já tem um problema muito grande. Quem entende o que eu estou falando? Então, quando você pensa que ao mesmo tempo não é uma obrigação, mas você pensa que o próprio Jesus jejuou, você pensa que muitos nas Escrituras jejuaram, mas você pensa que está indiferente ao jejum e a tantas outras coisas, no sentido de caminhar para a santificação, revela talvez como está o estado do nosso coração para com o nosso Senhor. Eu não sei você, mas isso me acende uma luz de atenção, porque isso pode revelar muito de nós. Como diz na mesma passagem, Mateus 9,15, pode estar tristes os convidados para o casamento quando o noivo está com eles? Claro que não, que quando o noivo está é motivo de alegria, mas quando ele não está, precisa ter tristeza. Nós precisamos sentir falta de Jesus, nós precisamos. Sabe o que é estar disposto a jejuar e ter um tempo de oração? É aquela pessoa que ela está tão indignada, que ela está tão sentida
contida com a ausência de Jesus, que ela diz assim: eu vou jejuar, eu preciso me abster das coisas da carne, e eu quero mergulhar no rio de Deus, porque eu sinto falta de Jesus aqui, e a ausência de Jesus está fazendo a terra ser o que a terra é. E eu quero ser um intercessor, eu quero ser alguém que se coloca na brecha, eu quero fazer alguma coisa para que algo seja mudado, porque não dá mais, eu não estou mais aguentando. Essa deveria ser a postura. Mas alguém que não se importa vai estar indiferente a tudo isso. Quando Jesus cita isso nas Escrituras, dentro da cultura judaica, o casamento ele durava em torno de 7 dias. E os rabinos, eles tinham a obrigação de interromper as suas instruções. E eles precisavam saudar e acompanhar a procissão dos noivos. E naquele momento de casamento era proibido jejuar, era proibido o trabalho árduo, era proibido, porque era um momento de celebração. Porque o jejum se dá justamente na ausência do noivo. E ele faz esse paralelo com relação a essa realidade da época. Só que na ausência do noivo, sim, o jejum é para esse tempo. Enquanto Jesus não volta, nós devemos sim jejuar, porque estamos incomodados com a realidade. Porque o jejum ele é uma expressão diante de Jesus de dizer: eu estou com saudade de você, eu quero que você volte. Faz muita falta a sua ausência aqui, Jesus. Faz muita falta. Eu quero parar de me alimentar daquilo que a terra oferece. Por isso que eu passei a ideia semana passada de que por trás do jejum está a ideia do domínio próprio, de se dominar não só com relação a comer, de se dominar com relação à língua, de se dominar com relação ao pecado, porque a ideia é que quando a gente volte a comer, a gente pare de pecar nos pecados que a gente fazia. E a gente reconheça que a ausência de Jesus está sendo algo muito difícil, e que nós desejamos a sua vinda, e que muitas coisas que acontecem na terra são consequência da sua ausência. Segundo Timóteo 3:1-2, a Bíblia diz assim: nos últimos dias os homens se tornariam arrogantes, avarentos, desonrariam os pais, a afeição acabaria, porque isso são sinais dos últimos dias. A ausência de Jesus produz tudo isso. Onde está o povo de Deus que vai se levantar para dizer assim: eu vou abrir mão daquilo que eu poderia ter agora na terra, mas eu quero, em vez de comer o alimento da terra, eu quero comer o alimento do céu. Eu quero me dedicar para Deus esses dias. Quantos de fato estão querendo isso? Ou será que vivemos a nossa vida como se nada fosse nada? Ou será que como que somos aquilo que a Bíblia diz que de Deus não se zomba? Em vez de nos prepararmos para a volta de Jesus, onde terá um acerto de contas, a gente zomba de Deus. Sabe o que é zombar de Deus? É pecar de tudo que é jeito, de tudo que é forma, é fazer tudo que dá na cabeça, achando que tudo vai passar ileso, que nada vai acontecer. Está tudo certo, vou continuar pecando, vou continuar fazendo, pintando e bordando, não vou mudar de vida, e está tudo certo. Um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo. As coisas de Deus de fato são sérias. Versículo 35: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. E aí agora Jesus começa a ensinar uma parábola. E uma parábola não é uma história verdadeira no sentido literal, uma história que está acontecendo. É uma narrativa criada para ensinar valores de Deus, valores de Jesus.
Isso é uma parábola. Jesus agora, através de uma parábola, quer ensinar algumas coisas para eles. E Jesus diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe uma veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está fazendo aqui uma narrativa e um ensino para eles a respeito daquilo que Jesus é e daquilo que eles são com relação à sua própria cultura. E Jesus fala assim: olha, deve-se colocar vinho novo em odres novos. E nós sabemos que os odres, eles eram feitos com peles de animais, e o vinho, ele é obviamente extraído da uva, mas para ele ser feito, ele vai passar por todo um processo de fermentação. Só que se você pegar um vinho novo e você botar num odre velho, o que vai acontecer? Aquele vinho vai fermentar, e o odre, por ele ser um odre velho, ele não é flexível. Então o fato daquele vinho fermentar vai romper o odre e vai se desperdiçar o vinho. E quando Jesus fala assim: se bota vinho novo em odres novos, Jesus está dizendo assim: eu preciso, que vocês precisam ser odres novos, que é um odre mortificado, um odre flexível, para que quando for derramado vinho, o novo que eu tenho para vocês, à medida que o vinho venha fermentar, o odre possa se moldar ao vinho. Note que não é o vinho que se molda ao odre, é o odre que se molda ao vinho, porque o vinho representa o novo de Deus, aquilo que Deus é, e é nós que precisamos nos moldar aquilo que Deus é, ao novo de Deus. Deus está dizendo: não é a cultura de vocês que vai governar o novo que eu tenho, mas é o que eu tenho que precisa governar. Então não pode se usar odres velhos. Vocês não têm como deixar a cultura de vocês aqui, porque a cultura de vocês é uma cultura inflexível, é uma cultura velha, é uma cultura que cobra quando tem gente comendo e bebendo, porque vocês querem cobrar a lei, mas esquecem que aquilo que mais alegra está presente, que é o noivo. É isso que Jesus está falando. Muito mais do que cumprir a lei, vocês estão aqui comigo. Eu sou o cumprimento da lei, eu sou o motivo de alegria. Vocês devem ser os odres novos, mortificados, porque o outro odre novo, ele é um odre flexível, é uma pele nova, é uma pele que se estica. Então, à medida que esse vinho for fermentado, o odre, ele vai se moldar. Versículo 38 e 39 diz assim: pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho novo, ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ninguém que tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O que seria o vinho velho que Jesus está se referindo? Sua cultura, aquilo que eles já estavam acostumados a praticar de tempos e tempos e tempos. Ninguém que tendo experimentado essa cultura vai dizer que o novo é excelente, é melhor. Mas agora eu aqui, na condição de Jesus, estou convidando vocês a mudar a cultura de vocês. Porque a ideia é que a gente tenha consciência
de que na presença do noivo é motivo de alegria, na ausência é motivo de tristeza, porque as coisas da terra não estão bem. Então a gente está disposto a se tornar obras novas, o derramar do Espírito Santo, o derramar do novo de Deus, para que nós estejamos flexíveis. Deus não é um Deus de desperdício. Você acha que Deus vai derramar algo sobre você, se Ele sabe que nós não estamos receptivos àquilo que Ele quer derramar? Deus não derrama vinho novo em odre velho, porque se Ele derramar, quando o vinho novo se fermentar, ele vai fora. E como Deus não é um Deus de desperdício, então Ele não derrama. E às vezes a gente está impedido de receber mais de Deus, sabe por quê? Porque a gente está travado numa cultura antiga. A gente está disposto a não mudar e permanecer como a gente está. A gente não está disposto a chegar no lugar de transformação. E quando a gente não está disposto, a gente não recebe o novo de Deus. E aí a gente fica travado. Deus derrama o novo. E talvez Deus está dizendo: eu preciso que tu te torne um homem novo. Você quer o novo de mim, mas você é inflexível. Você quer mais de mim, mas você é inflexível. Você não é um homem mortificado. Você não quer renunciar a você mesmo. Tem gente que diz: Deus, eu quero mais de ti. Eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero o sobrenatural. Eu quero que o Senhor fale comigo em sonho, em visão. Eu quero que o Senhor se manifeste de uma forma jamais vista. Eu quero coisas insondáveis do teu coração. Quem já pediu isso para Deus? Só que esse pedido precisa ser acompanhado pela disposição de ser um homem novo e mortificado, de ser um homem flexível. Aí sabe o que acontece? A gente quer tudo isso, mas a igreja entra num jejum de 40 dias, uma oportunidade de mortificação do homem para ser novo. Não vou fazer, estou fora dessa. Não é uma troca. Não é que se eu morrer, Deus é obrigado a me dar. Não é isso. Mas um lugar preparado para receber o novo de Deus é o homem mortificado e novo, flexível. Então, renúncia para o novo de Deus combina muito. O problema é que a gente quer muito de Deus sem renunciar a nada. E infelizmente a gente vai se tornar só frequentador de culto, porque a matemática do reino não é assim. A Bíblia diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem, e aqueles que o temem vão lá em reverência, abnegação. O problema é que a gente não nega nada e quer receber tudo de Deus. Você acha que Deus vai contar coisas íntimas para você se Ele nem considera você um amigo íntimo? Não faz sentido. Não, eu quero muito de Deus, mas não ora. Eu quero muito de Deus, mas passa a vida no Facebook e no Instagram. Não, eu quero muito de Deus, mas vive distraído com um monte de coisa da terra. Passa domingo até domingo, a pessoa não chega, não abre uma página da Bíblia para ler. Me desculpa, você não vai receber muito de Deus. Vai ser sempre raso nas Escrituras, sempre escravo do pecado, dos seus desejos, das suas concupiscências. Porque renúncia não é a sua linguagem, mas é a linguagem do reino. Então, se você quer muito de Deus, morra para você. E quando você morre para você, você se torna uma terra preparada para a ação divina, para a ação do Espírito Santo. Então você se torna esse odre novo, flexível, para que o novo venha, e quando esse novo for querer se expandir dentro de você, você esteja flexível a isso. Porque Deus não é um Deus de desperdício. Deus quer revelar coisas íntimas, Deus quer tocar a sua vida, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar com você. O problema é que é difícil ouvir Deus quando a gente tem tampão no ouvido. E às vezes os tampões nos ouvidos são as vozes que a gente escuta que não é de Deus, de pessoas que a gente não deveria ouvir. Deus está do lado querendo falar. Deus não fala comigo. Sabe por que Ele não fala? Porque você ouve mais voz de outras pessoas do que a voz de Deus. Deus não fala comigo na Bíblia. Sabe por que Deus não fala? Porque você não abre a Bíblia e se dedica meia hora, 1 hora, 2 horas para ler as Escrituras.
A sua espiritualidade, ela está mais voltada no versículo do dia da Bíblia pronta, que não no versículo, do que o seu devocional. Isso não é devocional. Versículo de hoje: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é devocional? Se eu falasse para vocês que eu me tornei pastor e eu comprei, é só um exemplo, tá? E eu comprei um e-book com 10 mil esboços prontos para trazer alimento espiritual para vocês ficariam felizes? Sim ou não? Tem 10 mil mensagens prontas, o pastor Fabiano vai lá, lê as mensagens e só replica domingo. Você ficaria feliz? Ou você gostaria que isso fosse fruto da minha intimidade com Deus, para como pastor da igreja, não eu, a igreja não é minha, mas o Senhor me colocou aqui, fosse derramar um alimento pontual para aquilo que Deus quer nesses dias? Você gostaria que fosse isso? E por que às vezes o nosso devocional com Deus tem que ser algo ponto, não fruto de intimidade? Assim, ó, Deus falou comigo, o versículo de hoje é tal. Eu vou abrir na página tal. Não estou dizendo que Deus não possa falar porque eu diminuía Deus. Mas deixa eu dizer para você, que eu busco das escrituras, meu irmão. Vai orar, fecha a porta do teu quarto. Teu pai que te vê em secreto vai te honrar. Mas eu não tenho estudo, eu não tenho segundo o Espírito Santo. Talvez seu coração se tornou endurecido porque você parou de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz do mundo. E a voz do mundo está se tornando mais voz em você, não porque Deus enfraqueceu, mas porque você decidiu ouvir outras vozes e agora a coisa ficou difícil. Espiritualidade não é coisas prontas, é um relacionamento. Imagina você se relacionar com Deus, e à medida que você lê as Escrituras, você lê um texto bíblico, e meio que o texto bíblico salta aos seus olhos, aquilo enche o seu coração, Deus ministra com você, você diz assim: cara, eu nunca tinha percebido isso aqui, olha aquilo que Deus falou comigo, eu estou me tornando íntimo de Deus. Mas não, nós estamos nos tornando cada vez mais, irmãos, uma geração imediatista, uma geração que quer as coisas prontas, a geração micro-ondas. Então tem uma turma de pastores que tem 10 mil esboços prontos, porque abandona o lugar de intimidade, agora precisa comprar a intimidade dos outros. Nós temos um grupo de pessoas que se dizem cristãos, então agora abandonam a Bíblia e precisam de uma Bíblia, de um app, no aplicativo do celular, que todo dia me dê um versículo bíblico, porque eu não tenho coragem de abrir a Bíblia Sagrada em casa e tirar meia hora do dia para ler. Irmãos, que cristianismo que nós estamos vivendo, que evangelho fajuta, não é de verdade. Desculpa, irmão, mas se você vive isso, você não é crente, você é um frequentador de igreja, porque os nascidos da água e do Espírito são aqueles que são apaixonados pela Bíblia, são aqueles que têm algo com Deus, que não cessam de ler, de buscar. Pastor, mas tem dia que eu não tenho vontade, irmãos, tem dia que eu não tenho também. Ou você acha que todo dia eu tenho um desejo maravilhoso, todo domingo do ano eu estou assim, ó, hard, uau, que eu vou pregar hoje. E eu falo isso com amor, irmãos, nós precisamos repensar o cristianismo que a gente está levando. Qual foi a última vez, cara, que você tirou 30 minutos do dia para você ler as Escrituras? Você tem coragem de dizer para as pessoas que você ama Jesus? Você tem coragem de dizer para as pessoas que você anseia pela volta de Jesus? Você está se auto-sabotando. Isso não é verdade. Dizer que ama e nunca se relacionar é uma contradição. Que a gente possa se voltar esses dias ao jejum e à oração e às Escrituras, de fato,
Quem quer ter filho crente aí? Crente de verdade, levanta a mão. Qual foi a última vez que seu filho viu você debruçado nas Escrituras? Qual foi a última vez que seu filho viu você de joelhos orando? Dificilmente os nossos filhos serão aquilo que nós não somos. Fique de pé, vamos orar.